Olá pessoal, tudo bom? Boa noite. Meu nome é Mari, estou fazendo vídeos no canal do YouTube e esses vídeos são cura na leitura. Hoje eu vou fazer mais um, estou ainda no mesmo livrinho, Sementes do Bem. Vou ler outro texto, né? Diferente daqueles que eu leio, e vou falar sobre o assunto conforme a minha visão e que esse assunto possa chegar até alguma pessoa que precise dessa luz, dessa ajuda, dessa orientação. Vamos ver esse aqui. Esse é novo. Esse não tem aquele trechinho explicando, vou ter que falar. Nossos medos. O nome do texto é Nossos Medos. Um homem com medo alcança o próprio limite. Lembro de uma frase que diz: em mares calmos todos navegam, mas quando está turbulento, quem avança? Poucas pessoas avançam diante do medo que se apresenta para nós durante nossa vida. Todos os sinais do próprio medo, o negativismo, a descrença, o ódio, a preocupação, por mais que ainda não acontecerão, nos perturbam de tal forma que ficamos paralisados e incapacitados de pensar, de raciocinar ou de qualquer julgamento, e nossa visão fica cega diante de tanta fartura que este universo possui. São inesgotáveis as potencialidades e possibilidades para realizarmos nossos sonhos. Basta ser firme e ter muita fé. Às vezes, achamos que nossos sonhos podem se realizar em dias, semanas, meses ou poucos anos. Mas, na verdade, os sonhos, para serem realizados, necessitam muitas vezes de uma vida. Afirmo novamente que o medo é o maior dos males diante de tanta oportunidade. E referindo-se ao medo, também lembro de uma frase que Albert Einstein, físico, o filósofo, aquele humanista, penso 99 vezes e nada descubro. Essa era a frase que o Albert falava. Penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar. Mergulho em um profundo silêncio. Eis que a verdade me é revelada. Quando acreditamos no fundo de nossos corações que orar é a atitude mais nobre do ser humano, é o momento que nos curvamos diante do Altíssimo e nos igualamos a todos os seres. Aprendemos e começamos a entender o verdadeiro sentido da vida. Viver, ser, agradecer todos os dias é como caminhar por uma estrada sem saber para onde está indo. Orar combate o medo, o mau humor, faz bem à saúde, ao coração. Orar não é pedir absolutamente nada. Simplesmente saber que a vida é apenas uma passagem breve. Orar e ser leve. O relaxamento do espírito nos tornando leves e receptivos. Orar espanta da mente todas as emoções negativas do medo. Através do ato de orar, resgatamos todas as forças positivas. E não ter vergonha de nos ajoelharmos diante das pessoas, fazer o sinal da cruz e dizer em voz alta o quanto somos gratos pelo dom da vida e o quanto Deus é maravilhoso. É aceitar que todas as coisas da natureza têm o seu percurso
sua identidade, aprendendo a aceitar o mundo real e toda a sua evolução. Quando sentimos a presença da luz de Deus através do próprio ato da oração, sentimos que aquilo que era medo torna-se claro, fácil e tudo é possível. Então percebemos que o impossível é apenas um aprendizado contínuo. Seguir para frente diante de qualquer obstáculo com muita determinação é o grande segredo para combater nossos medos. Combatemos o medo com muita graça e determinação e percebemos que quem enfrenta torna-se uma pessoa respeitada, celebrada e com propósito firme. Um grande homem ataca o medo de frente, olho no olho. Quem ora a Deus, o seu sorriso fica mais reluzente e o seu campo de energia mais forte e com mais firmeza. O único homem que não comete erros é aquele que nunca faz coisa alguma. Não tenha medo de errar, pois aprenderá a não cometer o mesmo erro 2 vezes. Bom, esse livro, ele não tem aquele textinho do lado. Aqui já tem outro assunto aqui, ó. Então, eu que vou falar sobre essa situação dos medos. Bom, lendo aqui essa situação, pensei em mim, nos meus medos. Eu tenho vários medos, porque eu acredito que todo mundo tem medo. Não é medo assim de bicho, barata, rato, isso aí quase todo mundo tem medo, nojo, tem aversão, mas não é esse medo. É o medo da gente assim, ó, a gente está muito bem, paz com a gente mesmo, tranquila, e quando vem uma bomba, alguém querendo nos tirar o equilíbrio. E aí nos dá um medo de quê? Da gente perder a nossa paz, da gente perder o nosso equilíbrio, da gente sair dessa estribeira, o medo da gente ver o que a gente é capaz de fazer, às vezes com o outro. Então assim, ó, o que é o medo? O medo é uma energia onde a gente se revolta com aquela situação que tá para acontecer ou acontece. E o que é essa? Essa é o medo, aquele que eu digo, medo que nos atinge assim, o medo nos atinge a alma, o medo que nos atinge o nosso ego, o medo que nos atinge, nos tira do nosso equilíbrio, nosso conforto, que a gente estava, nossa tranquilidade, a nossa paz. Esse medo aí que vem provocar a uma situação adversa a que nós estamos, esse medo aí é aquele que é esse aqui do livro. O medo que às vezes a gente tem que se pegar e ó, nós não temos resposta de resolução naquele momento. E o que a gente faz? Se agarra com Deus. A gente faz uma prece para a gente se acalmar em primeiro lugar, para pedir. Ali diz que a gente não pede na prece, mas no fundo a gente pede o quê? Para que Deus nos ajude a resolver da melhor maneira possível. Quem tem fé e para pensar, não é daqueles que aí eu vou fazer, já sai se estourando. Aquele que para pensar, que Deus me ajuda para me sair dessa, me ajuda para me resolver, para que as coisas ruins não me atinjam, e assim nós vamos pedindo a Deus, de coração e com fé. E a gente tem que esperar a resposta de Deus, porque às vezes a gente não sabe por que aquilo está acontecendo. Pode ser porque há de haver uma mudança, uma situação que a gente nem sabe se é melhor para nós ou não. Então assim, ó, medo sempre teremos, resultados positivos nem sempre obteremos, mas conforto espiritual teremos. Vocês entendem? Se tu tiver com medo, vamos dizer um exemplo de quando que a gente está trabalhando e alguém vem e nos diz, ó,
tá para perder emprego, umas pessoas entram para ir para a rua e o que a gente faz? Vai e se coloca nas mãos de Deus. Deus me ajuda que eu não perca o emprego, porque eu tenho isso e aquele outro. Mas lá o outro fulano também tem, o outro ciclorinho também tem, às vezes tem filho pequeno, às vezes tem não sei o que, eu conto e assim vai. Ou não tem uma casa, mora de aluguel. Então assim, ó, por mais que a gente ali, naquele momento, pede a Deus, Deus não faz com que eu consiga ficar nesse emprego. A gente nem sabe o que é o propósito lá na frente. Porque a gente pode estar saindo daquele emprego ali e conseguir um bem melhor. Então, às vezes, a gente precisa rezar e pedir a Deus e confiar nele. Porque assim, ó, o propósito que Deus está nos dando é diferente às vezes que a gente enxerga. E às vezes a gente se apavora. Agora eu perdi meu emprego, pedi a Deus e Deus não me ajudou. Não sei o que vai acontecer de mim, né? A pessoa ainda fica naquela situação em transe, esperando que as coisas mudem para melhor. Mas tem outros que não, tem outros que já se revoltam. Então assim, ó, o medo sempre vai existir, que eu quero dizer para vocês. O medo nos tira dos nossos eixos, nos tira do nosso foco, nos desequilibra, muitas vezes nos detona, porque a gente perde essa estribeira. Se a gente não souber, né, buscar o equilíbrio na oração, buscar equilíbrio com Deus. Muita gente reza para o anjo da guarda, né, mas também estão conectados lá com o alto, que é com Deus também, porque o nosso anjo da guarda nos cuida, porque Deus assim permite, né? Nós temos uma ligação com o nosso anjo da guarda, mas Deus está sabendo, Deus sabe tudo. Então, o que acontece? Então, assim, para a gente ter nossa paz infinita, é estar sempre fé em Deus e procurarmos. Quando a gente quer uma coisa que a gente precisa, muito importante, é claro que Deus não vai tirar da gente. Mas se é para ver alguma mudança, se é uma coisa que Deus vai nos testar, eu vou testar esse irmão, né, esse filho, meu filho aí, lá embaixo, lá na terra, vou testar esse filho para ver se ele me ama mesmo. Vai ser, a situação dele vai ficar assim, e eu quero ver se ele vai se revoltar, se ele vai ainda confiar em mim, que ele vai saber que eu vou cuidar dele, que eu vou achar uma coisa melhor para ele, uma vida melhor, uma situação diferente. Às vezes tem uma pessoa assim, a pessoa perde o emprego lá e tem um parente que mora para fora, precisando que alguém vá lá cuidar dele, que alguém vai lá dar uma ajuda. E às vezes o escolhido é aquela pessoa ali que está trabalhando, que perde aquele emprego para ir para lá. E ela nem sabe por que está acontecendo aquilo ali. É porque tem outro propósito que ela tem que resolver lá atrás. Então a gente tem que ver assim, ó, tudo tem uma ligação. E a gente tem que confiar lá no Pai. Porque se isso está acontecendo, se tu está sendo desestabilizado, alguma coisa é que tem que mudar na tua vida. E se você crê, se você tem fé em Deus, Ele vai te ajudar as coisas mudarem, Ele vai te mostrar o caminho certo. Mas tu tem que ter calma, paciência, equilíbrio e amor. Amor por ti. Não é fácil. Às vezes a gente pensa assim, lá é fácil, sim. Como eu tô aqui, né? Falar é fácil. Mas quando é com a gente fica em desequilíbrio. Eu fico em desequilíbrio. Eu tenho os meus problemas que às vezes me afetam. Eu recorro a Deus. Mas é claro que tem minhas bases. Eu confio em Deus, eu sei que Deus, mas eu não sei o que vai vir para mim. Então, assim, aquele medinho continua dentro da gente. Por quê? Porque a gente é fraco. Se eu fosse uma pessoa forte, se fosse uma pessoa assim, não, sabe? Não, Deus está junto comigo e eu gostaria de ser assim. Mas às vezes eu tenho meus medinhos, mas eu vou estar sempre com Deus. Posso ter medo,
posso ficar desencorajada, mesmo rezando, mesmo acreditando no plano espiritual, né? Que existe um ser que nos cuida, que nos rege, esse nosso anjo da guarda, né? Todos esses aí nos cuidam, mas eles também têm que nos ensinar. Nós estamos aprendendo. Nós somos que nem criancinha, quando a mãe, meu filho, faz isso, tu tem que ir lá para a escolinha e abre berrando, quer ficar longe de ti, tem medo da piedade, ficar lá naquelas pessoas estranhas. É que nem nós. Nós, os nossos medos aqui embaixo. E a gente quer sempre ficar agarrado em Deus. E ele não me solta, me deixa, eu tenho medo. É como se fosse uma criança. Nós somos também umas crianças que estão em evolução, que estamos crescendo. E a gente tem que ver isso. Se a gente se olhar para dentro da gente, a gente olhar para trás e dizer, como eu mudei, como eu evoluí, eu tô outra pessoa, eu tô melhor que ontem, eu tô mais sábia, eu tô mais esperta, eu tô mais calma, eu tô mais amorosa, e assim a gente vai vendo dentro da gente como a gente é. Eu estava dando exemplos, né? Assim a gente vai vendo as mudanças que vêm na vida da gente conforme os anos que passam. Muita gente não consegue. Não é todos que conseguem toda essa energia de absorver dentro de si para mudar. Essa fé, essa luz, né? Não é todos. Mas que a gente faz a diferença muitas vezes, a gente faz. Por quê? Porque a gente aprendeu. A gente aprendeu a ser mais gente. A gente aprendeu a ser humano. A gente aprendeu com o quê? Ter amor no coração. Então, assim, medos teremos, mas a fé move montanhas. A fé tem que ser maior que o medo, para a gente poder continuar crescendo, buscando força para sustentar aquele medo ali e o medo desaparecer. Então, é isso que eu desejo a você. Tenha fé. Busca essa força dentro de ti. O medo amedronta, mas o medo pode ser superado. Só depende de você. Confie em Deus. Busque Ele. Ele vai te mostrar o melhor caminho para você. Mas não é somente quando tu tiver em dificuldade que tu tem que buscar Deus. Tu tem que buscar Deus todos os dias. Agradecer por esse ar que tu respira, pela água que tu bebe, mesmo que tu tenha que pagar hoje em dia, tu ainda tem água. Pela tua vida, pelos benefícios que a gente tem com a tecnologia e pelas pessoas em volta da gente, porque as pessoas se unem a gente. O trabalho delas, a gente usufrui. Nosso trabalho também são coisas que a gente ajuda alguém e assim vai crescendo a humanidade. Um dando a mão para o outro, ajudando o outro e às vezes nem sabe como e o quanto. Então, força, cura teus medos, te fortalece e tenha fé. Que Deus está sempre com a gente, se a gente estiver com Ele. Um abraço, um beijo, coração.